Vamos lá, queridos e queridas, beleza? Bora para mais uma regra. Agora nós vamos tratar sobre regras de derivação ao qual nós temos somas ou subtrações de funções, né? No fim das contas, nós vamos chegar numa regra ao qual a gente pode derivar polinômios. Não são funções exponenciais, são polinômios, ao qual o nosso x está na base, ele não está no expoente, né? Mas enfim, que no fim das contas os polinômios nada mais são do que uma sucessão de somas e subtrações de funções e afins, tá bom? Então vamos lá. Vamos para começar a parte mais simples. Eu vou fazer uma derivada de uma função bem simplesinha, né? Que a gente está tratando do quê? Nós estamos tratando exatamente disso daqui, de f, né? Deixa eu colocar o colchete para ficar mais bonitinho, de f de x mais g de x, ou seja, nós estamos tratando sobre duas funções. Lembrando daquela parte que nem eu falei sobre se uma função estiver multiplicada por uma constante e assim por diante, isso também vai tudo entrar na regra, tá? Mas tratemos disso daqui por enquanto. E para ser bem simples, para não ficar entrando com um polinômio de terceiro grau, né, nem nada do tipo, d de x, eu vou fazer uma função aqui bem besta. Então eu vou simplesmente multiplicar 2 vezes x ao quadrado mais 4x. São duas funções. No fim das contas, são duas funções. Beleza? Minha função f de x é 2x ao quadrado e minha função g de x é 4x. Beleza? Vamos derivar esse bendito. Então, o meu limite de h tendendo a zero. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter... São duas funções diferentes. Cada x é uma função diferente. Então, eu vou ter 2 vezes x mais h elevado ao quadrado mais o quê? 4 vezes x mais h, perdão, não x mais 4, x mais h. E aí, do outro lado, eu vou subtrair ambas as funções, né? Só que somente com o x, menos 2 vezes x ao quadrado, menos 4 vezes x. Tudo isso sobre h. Beleza? Então, vou continuar aqui o meu limite de h tendendo a zero, né? Aí eu vou simplesmente fazer a distributiva ali do meu x mais h ao quadrado, né? Que vai ser, como eu já estou multiplicando por 2, então vai ser 4x ao quadrado mais... 4 não, perdão, 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado, mais 4xh, mais 2 vezes h ao quadrado, mais 4x mais 4h, beleza? Porque eu já posso fazer distributiva ali, não tem tanto problema, né? Aí menos 2x ao quadrado menos 4x, beleza? E tudo isso daqui sobre h. Beleza, eu tenho menos 2x ao quadrado e eu tenho um 2x ao quadrado, mata. Eu tenho menos 4x e eu tenho mais 4x, mata. Então, no fim das contas, vai me sobrar o quê? Então, vou ter aqui o limite de h tendendo a zero, né? Aí eu vou ter 4xh mais 2h ao quadrado mais 4h sobre h. Beleza? Como eu tenho vários h's, eu posso isolar o meu h aqui em cima. Então, eu tenho aqui o meu limite de h tendendo a zero. Beleza? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu h, 4x mais 2h mais 4, tudo isso sobre h. Mata-se o h, sobra o quê? Sobra o meu limite, né? Meu limite de h tendendo a zero. Aí vai ficar 4x... Nossa, que 4 feio. Espera aí. Deixa eu ajustar aqui minha mão. 4x, perdão. 4x mais 2h mais 4. Beleza? H morre, pois afinal de contas a gente está somando por zero, né? Então, no fim das contas, eu vou ter o quê? Eu vou ter 4x mais 4. Esse é a minha derivada das minhas duas funções. Beleza. Só que aqui o que eu tenho? Se a gente for para separar, né, tanto que eu vou... Ó, 4x mais 4 é o resultado que eu tenho, né? Então, no fim das contas, eu tenho 4x mais 4. Ok. Se nós pegarmos
dividirmos essas funções em duas funções, porque afinal de contas é o que nós temos, né? Vamos ter duas funções. Nós vamos ter a função, vou chamar essa função de f de x, né? Que é meu 2x ao quadrado, e eu vou ter o meu g de x, que nada mais é do que o meu 4x. Tratando das regras anteriores das quais nós já falamos, né? No primeiro caso nós temos uma função sendo multiplicada por uma constante. Quando eu tenho uma derivada de uma função que é multiplicada por uma constante, uma função potência, que é exatamente esse caso, nada mais é do que a minha derivada multiplicada pela minha constante. Então nós sabemos aqui, se pegarmos a derivada desse daqui, derivada, né, de dx de f de x, né, vai dar quanto? Tratando da nossa regra, nada mais é do que eu multiplicar 2 vezes 2, vai dar 4, vai dar 4x. E só. Porque afinal de contas 2 menos 1 é igual a 1. Eu não preciso colocar 1. Quando o meu expoente é 1, eu não preciso colocar, porque afinal de contas é meu próprio número. 4. Beleza. E qual que é a derivada da minha g de x? Né? A derivação da minha g de x. Então eu tenho aqui minha derivada. Neste caso vai ser do meu g de x, né? G de x. Eu não tenho nenhuma constante multiplicando a minha função, então nada mais é do que eu pegar este meu valor. Quer dizer, eu tenho uma constante, na verdade, que a constante ali é a 4, é o 4. Né? Então eu pego a derivada do meu x e eu multiplico pelo meu 4. Qual que é a derivada do x? Então nada mais é do que vai ser... Eu tenho 1 aqui, né? Então o x, qualquer valor com expoente 0, nada mais é do que 1, né? Tanto que se eu abrir aqui a calculadora e eu pegar, sei lá, 52 elevado a 0, é 1. Então, no fim das contas, eu vou ter o quê? Eu vou ter a minha constante que vai estar isolada, né? Que neste meu caso, pelo menos por enquanto, é o 4, vezes o quê? Eu vou ter 1 vezes x elevado a 0. X elevado a 0 é 1, vezes 1 é 1, vezes 4 é 4. Então, no fim das contas, eu vou ter o quê? Eu vou ter o 4x mais 4, que é exatamente essa minha função que eu tenho aqui em cima. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver uma função d sobre d de x, ou seja, minha derivada, ao qual eu tenha, neste exemplo eu estou colocando somente duas funções, mas eu posso ter um polinômio gigantesco com várias funções, né? Eu tenho aqui este meu bendito, ao qual eu tenho a minha função f de x, que vai estar somando ou subtraindo, né, uma outra função, que neste caso vai ser g de x, beleza? Se eu tiver exatamente esta situação, nada mais é do que a soma da derivada de f de x mais ou menos, dependendo da função que você estiver trabalhando, a derivada de g de x. Isso daqui é bem importante você lembrar, né, que você pode isolar partes do polinômio para você poder fazer a derivada, porque mais para frente, quando estiver tratando... Eu vou fazer um exemplo no vídeo que vem, no vídeo seguinte, quando tem um polinômio de potências maiores que 2, porque quando a gente está tratando de potência 5, potência 6, fica meio difícil da gente poder fazer a distributiva desse bendito desse treco. Né? Porque, putz, se já for ao cubo já é mó chato, a quarta potência já é chata, a quinta potência mais ainda, a sexta potência mais ainda, e assim sucessivamente. Beleza, meus queridos e minhas queridas? No vídeo que vem a gente vê um exemplo de como derivar um polinômio. Beleza? Beijo na bunda, até mais!